A morte de um ente querido deixa sempre aos familiares muita dor e com ela muitos questionamentos. O tema da morte é um tema que nós não gostamos, é um tema tabu na nossa sociedade, porque em parte deve-se ao facto de há uns anos para cá a nossa vida é muito intensa. Nós passamos os nossos dias a correr a um ponto que nem damos conta das horas, os dias, as semanas, os meses passarem. A nossa vida é trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo o resto que há à volta. E então o pouco tempo que nós dispomos, não queremos passar esse tempo com coisas negativas. Queremos partilhar uma refeição com amigos e passar um bom momento juntos, ou ir ao cinema, ir ao teatro, ir de férias, mas não queremos lidar com este tema difícil e então pômo-lo de lado. Isso deve-se também a uma falta de conhecimento da nossa parte, sobretudo nós ocidentais, porque no Oriente lida-se de uma maneira mais natural com este tema. E cada cultura tem a sua ritualística própria para acompanhar a pessoa que parte. Por exemplo, no hinduísmo eles têm todo um ritual, uma ritualística, mas muito intensa e durante muito tempo. Penso que é 40 dias mais 10, em que fazem a libertação da alma da pessoa que morreu. No budismo tibetano é mais ou menos a mesma coisa, também tem os 49 dias do Bardo, que corresponde mais ou menos a toda a ritualística hindu. Os chineses também têm uma maneira muito própria de ver o nascimento e a morte. Nós, ocidentais, temos no cristianismo um benzimento, ou quando a pessoa está doente, ou se for uma morte repentina, fazem esse benzimento antes do funeral. Depois tem a missa do funeral e tem a missa do sétimo dia, e é tudo. Apesar de nós não gostarmos deste tema da morte, nós deveríamos lidar com ele de uma maneira mais normal, porque se há uma coisa que nós sabemos na vida é que um dia vamos morrer. Nós nascemos para morrer e morremos porque estamos aqui. E então, desde muito cedo, nós começamos a lidar com perdas. Nós começamos logo desde criança a perder o nosso brinquedo preferido, que nos deixou por vezes durante semanas a chorar, ou um animal de estimação, e depois durante ao longo da nossa vida fomos tendo cada vez mais perdas importantes. Perdemos amigos, perdemos um exame na escola, que também é uma perda. Tudo aquilo que
que traz uma mudança e que nos traz sofrimento e que requer um tempo de adaptação àquela nova realidade, é uma perda. Um divórcio é uma perda, também tem o seu processo de luto, porque todas as perdas têm um processo de luto em função, em maior ou menor grau, em função da intensidade da perda ou da proximidade, porque, por exemplo, na perda de uma pessoa, o tempo de luto e a intensidade com que se vive está relacionada com o grau de afetivo que temos com a pessoa. Quanto maior for o grau afetivo, pode até nem ser um grau afetivo direto, porque nós podemos perder um amigo ou uma amiga que para nós é como se fosse uma irmã ou um irmão. E depois, ao longo de toda a nossa vida, fomos perdendo um colega de escola, depois os avós, um tio, um primo, os pais. Mas a perda mais difícil que se pode ter na vida é a perda de um filho. E eu hoje estou aqui para partilhar a minha história de vida convosco, ligada à perda de um filho. A história que eu vou partilhar convosco não é para me vitimizar, até porque eu não sou assim, não gosto disso. É simplesmente para... é um testemunho para os outros pais que estão a passar por o mesmo e para eles compreenderem a minha evolução dentro do processo de luto. Isto aconteceu há 10 anos e meio, que eu perdi a minha filha Letícia, de 20 anos de idade. Ela estava a estudar na universidade e num fim de semana que deveria vir passar com a família, houve alguém da família muito próxima que a foi buscar e logo à saída da cidade onde ela estava a estudar, eles tiveram um grande acidente de carro e a Letícia perdeu a vida no local mesmo do acidente. Eu não fiquei a saber logo da notícia, isto aconteceu mais ou menos no início da tarde e eu só soube muito tarde, já ao fim da noite. Nós começámos por receber um telefonema a informar-nos que tinha havido um acidente, o que nos deixou já muito aflitos e confusos. Depois alguém telefonava a dizer outra coisa, até que eu penso que os familiares estavam a preparar-nos para nos dar a notícia. E houve uma altura em que não podiam recuar mais e tiveram que nos dar a notícia. É inútil de vos dizer que eu naquele momento senti que estava a entrar por um túnel e não sabia se ia sair um dia. Aquilo que eu pensei foi: eu nunca vou poder enfrentar isto. Ficámos completamente em estado de choque, como devem imaginar, e a angústia era muito grande, mas ao fim de um tempo, para nos recompormos um pouco, para ver o que é que podíamos fazer, como é que íamos fazer a seguir,
contactámos amigos que nos começaram a procurar bilhetes de avião, porque nós estávamos no estrangeiro, e levaram-nos ao aeroporto, onde passámos a noite, e apanhámos o primeiro avião às 7 da manhã para ir para o lugar onde estava a minha filha. Chegámos ao aeroporto, foi mais outra viagem até ao local onde ela estava. Além da nossa dor muito grande e aquele sentimento de impotência que podemos sentir nestes casos, ainda tivemos que passar por o sítio onde ela tinha perdido a vida. Chegámos ao local, à cidade onde ela estava, e logo fomos informados que não a poderíamos trazer, porque, como devem imaginar, nestes casos há todo um procedimento que tem que ser feito, e como era fim de semana, esse procedimento não poderia ser feito, tínhamos que esperar para segunda-feira. Visto isto, foi mais uma desolação. Não sabíamos o que fazer, então decidimos ir tratar de algumas coisas pendentes que havia a tratar. Não era eu que tratava, eram os familiares próximos que iam comigo. Também estavam no mesmo estado do que eu, mas lá tratavam, faziam o melhor que podiam, pelo menos, porque nós estávamos completamente em estado de choque, não conseguíamos raciocinar, não conseguíamos concentrar-nos em nada. A nossa cabeça estava sempre a trabalhar, e a pergunta era sempre a mesma: como? Porquê? Porquê ela? Como é que isto aconteceu? Então decidimos ir tratar das coisas que havia pendentes e ir também buscar as coisas dela ao lugar onde ela residia. Chegámos lá, apresentámos-nos na recepção, subimos ao andar onde ela estava, onde era o quarto dela, e tínhamos umas malas para trazer, porque a pessoa que a tinha ido buscar tinha-lhe levado umas malas de roupas e coisas que ela necessitava, e ele tinha chegado, pôs as malas no chão e vieram embora, por isso era só pegar nas malas e mais umas coisas que estavam no armário, e as malas já estavam preparadas. Então as pessoas que iam comigo começaram a trazer as malas ao carro. Entretanto, as colegas da Letícia dos outros quartos começaram a ouvir movimentos no quarto dela, começaram-se a aproximar e, claro, começaram a fazer perguntas: quem são vocês? E nós estávamos num estado tal, nós estávamos num estado secundário, que ninguém ouvia as perguntas dela, ninguém respondia, e elas estavam ali paradas a olhar para nós. Eu estive ali sempre parada, não saí de lá do quarto, eram eles que traziam as coisas ao carro, e quando já tinham terminado, eu tive como 2 minutos de consciência, e pensei, então, mas as meninas, as senhoras, estavam a fazer perguntas e ninguém respondia. E então eu virei-me para elas e apresentei-me, disse: eu sou a mãe da Letícia, o que as deixou
visivelmente chocadas. Penso que elas não esperavam ver-me a mim ali. E apresentei também as pessoas que iam comigo, que são familiares muito próximos. Elas estavam no mesmo estado do que nós, porque tinham acabado de conviver com a minha filha há umas horas atrás e ela saiu e nunca mais voltou. Ou seja, logo assim que ela saiu, passado uma hora talvez, toda a gente sabia da notícia, elas souberam logo da notícia. Trocámos algumas palavras, onde elas nos informaram de algumas coisas que estavam a acontecer. Eu também as informei que não poderíamos tratar de nada, que teríamos que voltar por ser fim de semana. E elas, por sua vez, também disseram que na véspera, quando a notícia soube, porque a notícia correu logo, até porque foi um acidente muito aparatoso, a estrada teve cortada várias horas, etc. E nos arredores e nas redes sociais toda a gente sabia, menos nós. E elas disseram que quando a notícia chegou à universidade, os colegas tinham feito o abraço solidário pela Letícia. Isto foi uma coisa que nos soube bem no momento em que estávamos tão aflitos, em que a dor era tão grande. Foi um pequeno acalento. Depois, durante aquele período até ao funeral, houve outros momentos difíceis. Houve também momentos em que nos sentimos apoiados e que todas essas manifestações de carinho e uma palavra amiga, ou outras coisas que houve que nos fizeram muito bem ao nosso coração. Houve um dos momentos difíceis que eu tive que enfrentar, foi ver a minha filha. Eu nunca tinha visto um morto, até porque eu tinha um certo medo, mas era a minha filha e eu tinha que a ver e não sabia como fazer. E lá houve uma alma caridosa que me ajudou a dar esse passo. Quando perdemos um filho, nós pensamos em todos aqueles que tiveram um papel positivo durante a vida do filho que partiu, e desde o nascimento até aquele dia, e sentimos muita gratidão por tudo aquilo que fizeram por ele. Eu tive gratidão em relação a essas pessoas. Por outro lado, aquelas pessoas que tiveram um papel não tão positivo na vida dela deixavam-me indiferente. Eu
nunca senti raiva nem ódio de ninguém, mas simplesmente era indiferente. Quando chegou o momento do funeral, nós estávamos completamente desgastados, cansados, porque tinha sido viagens, noites sem dormir, mais o desgaste psíquico e emocional, o que fez com que na hora do funeral eu já não tinha reação nenhuma, não tinha força para isso. As pessoas falavam comigo e eu contentava-me de dizer obrigado e trocava algumas palavras com uma outra pessoa, mas sem ter verdadeira consciência daquilo que dizia. Mas ainda bem que foi assim, porque a natureza é muito inteligente e sábia. Se não fosse assim, eu não sei como iria enfrentar aquele momento. Mas veio logo a seguir outro momento caloroso. Os colegas da Letícia fizeram-lhe uma homenagem. Para já foram 4 colegas mais próximos que a levaram, e à entrada da igreja eles todos tiraram as capas do traje e puseram-nas no chão para passar com o caixão por cima, e à saída da igreja repetiram o mesmo ritual. Todos nós ficámos muito, muito emocionados com aquele gesto, e eu particularmente fiquei... aquele gesto deixou-me muito contente pela minha filha. Eu achei que foi uma maneira de honrarem a Letícia e a pessoa que ela tinha sido em vida, porque a Letícia era a alegria de viver, era feliz, estava bem com a vida, responsável, atenta aos outros, uma boa amiga, fiel, e aquela homenagem não mudou nada daquilo que se tinha passado, infelizmente, mas foi mais uma manifestação de carinho, e nós gostamos sempre que os nossos filhos sejam reconhecidos. Nós gostamos de saber que o nosso filho ou a nossa filha que nos está a deixar, que vai deixar saudades, é porque ela marcou a vida daqueles que ela encontrou em vida, e é bom saber isso. É bom saber que outros estão a partilhar a nossa dor, e isso ajuda, dá-nos acalento. Depois, com todas as nossas perguntas, tivemos que voltar à vida normal, se podemos chamar isso de vida normal, não é? A pergunta que mais surgia na minha cabeça naquela altura era: o que é a vida? O que é a morte?
É nesta altura que nós damos conta o quanto a linha entre a vida e a morte é ténue. Nós agora estamos, daqui a 1 hora podemos já não estar. E que não há idade para morrermos. Porque é nesta altura também que nós conseguimos compreender outros pais que já passaram por isto. Porque a dor de perder um filho é uma dor muito diferente de perder os pais, os avós, mesmo se gostamos muito deles, mas não está na ordem natural das coisas os pais serem precedidos pelo filho na morte. Normalmente nós esperamos sempre que seja o contrário, assim como esperamos que sejam os mais velhos que nos precedem a nós. E quando isso acontece, a nossa vida fica completamente de pernas para o ar. Porque a relação entre mãe e filho é uma relação muito visceral. Um filho faz parte de nós. Nós carregamos um filho durante 9 meses na nossa barriga. Um filho para os pais representa o futuro, representa tudo aquilo que nós esperamos ver para a vida dele, vê-lo, eu no meu caso, ver a minha filha formada, casada, com filhos, a exercer a profissão dela, feliz, até porque a minha filha tinha uma vida brilhante pela frente. Ela era uma senhora muito inteligente, muito esforçada, e por isso ela tinha uma vida brilhante pela frente. Eu naquele dia não perdi só uma filha, perdi a minha melhor amiga, perdi uma pessoa que estava de bem com a vida, de fácil trato, com quem todos nós gostamos de lidar, que todos nós gostamos de ter ao nosso lado, e naquele dia tudo acabou ali. Eu não estou a dizer que outros pais que têm filhos mais difíceis, porque nós não somos todos iguais, cada um tem o seu caráter. Há filhos que são muito conflituosos, que têm um caráter difícil, com os pais têm dificuldades em lidar com o caráter dos filhos. A minha filha não era assim, mas o que não quer dizer que os pais que têm filhos diferentes, que quando os perdem a dor não é a mesma, a dor é a mesma, sempre, porque amor é amor. E entretanto começamos a pensar o que é que iríamos fazer, se ficávamos em casa, se recomeçávamos o trabalho, e então decidimos que cada um voltava às suas atividades, porque era melhor para nós e para o nosso estado mental ocupar parte do nosso dia
com outros afazeres do que estar sempre a pensar no mesmo, porque era isso que acontecia. Eu estava num estado de apatia, eu chegava a casa, sentava-me no sofá e por vezes nem pensava em nada, fixava os olhos no teto e ficava ali. De noite a mesma coisa, eu ia para a cama, eu até ali nunca tinha tomado nem ansiolíticos, e naquela altura que tive que tomar, porque eu ia para a cama e nem conseguia fechar os olhos. Eu ficava com os olhos fixos no teto e não os conseguia fechar. Porque naquela altura e durante vários meses a sensação que eu tinha era de horror. E era como se eu fechasse os olhos e mergulhasse no meu próprio horror. Então eu ia para o trabalho por este motivo, para sair de casa. Porque todos os dias eu me perguntava, quando fechava a porta, mas o que é que eu vou fazer para o trabalho? Eu agora já não tenho a Letícia para ajudar, porque na minha mente eu ia trabalhar era para ajudar a Letícia, quando não era assim. Eu, além da Letícia, tinha outras coisas e outras obrigações, e todos nós temos, não é? As nossas faturas para pagar, mas eu não conseguia pensar no resto. A minha cabeça só funcionava e o meu coração em volta da Letícia. Eu andava na rua, não conseguia levantar os olhos para o céu, andava sempre com os olhos postos nos meus sapatos. Era como se levantasse os olhos para o céu e a própria luz do sol me ferisse os olhos. Eu normalmente sou uma pessoa muito ligada à natureza. Eu quando estou mais desgastada ou mais cansada, tenho que ir para a natureza para recarregar as baterias, porque é esse efeito que a natureza faz em mim. Eu adoro olhar as flores, as árvores, a relva, o mar. Eu naquela altura ia ao mar, não conseguia sentir nenhuma sensação, nem os cheiros. Eu olhava para o mar como se fosse uma parede, ou para a natureza. Até a nossa vida muda de cor e de sabor, tudo se torna mais cinzento e sombrio. Entretanto, claro, o tempo foi passando, as reações que eu tinha naquela altura era de negação. Eu não conseguia, mesmo se a minha mente sabia do que se tinha passado, até porque eu tinha visto, e isso os rituais são importantes nestes casos. Eu agora vou explicar um pouco o processo de luto para vocês compreenderem um pouco. O processo de luto, vou começar pelo choque. No momento em que nós recebemos a notícia, em que nós entramos em estado de choque, há algo que se derrama em nós, uma proteção natural que se faz sem nós termos consciência disso. E essa proteção é universal e que ocorre sempre, e ela está lá
para nos proteger, porque se não fosse essa proteção, por vezes a notícia é recebida com um tal choque que o próprio choque ia pôr em causa a nossa integridade física. E o processo de luto é a mesma coisa. O processo de luto, ele começa no momento em que recebemos a notícia. Se for num caso de doença, ou de doença sobretudo prolongada, porque de doença não quer dizer que a pessoa vá morrer, pode acontecer, mas não temos essa consciência, não estamos preparados para isso, por isso vai ser um choque na mesma. Não tão intenso, mas é um choque na mesma. Mas no caso de doença prolongada, por exemplo, cancro, em que o médico já fez tudo o que podia fazer e que nós vimos que não há, mesmo os próprios médicos já deram um tempo de vida e tudo isso, de certo modo vamos começando o processo de luto nessa altura, mas na altura que a pessoa morre é sempre um choque e o processo de luto faz-se da mesma maneira. E então o processo de luto não é o nosso inimigo, ele está lá para nos ajudar a percorrer um caminho, porque embora nós não tenhamos essa consciência, mas vai havendo uma evolução. Nós, durante muito tempo, achamos que o nosso estado vai ser sempre o mesmo, que a nossa vida nunca vai mudar, agora vai ser sempre assim, vamos continuar naquele sofrimento, naquele vazio, naquela angústia, mas não. Ele é muito longo, sobretudo no caso de um filho, pode durar até anos, um processo de luto. No caso de um filho, dura no mínimo 5 ou 6 anos. Mas ele faz-se. Ele pode começar com passos muito mínimos, mas o importante é andar para a frente a partir de um certo momento, porque ele tem fases a partir da fase que lhe é correspondente. E então eu naquela altura estava na fase da negação. Eu estava a dizer que os rituais ajudam-nos também a tomar essa consciência de que a minha filha tinha partido, mas é preciso um tempo de assimilação, porque o nosso corpo, as nossas células, todas as nossas células têm que receber essa informação, e essa informação demora muito tempo. Por isso é que nós estamos sempre não conseguimos acreditar. Uma coisa, a nossa mente diz-nos que sim, mas há algo em nós que nos diz que é mentira, e depois, durante um tempo, até estamos na expectativa da porta se abrir, ou de encontrar na rua, ou como se tivesse ido de viagem e que estivéssemos à espera que ela voltasse. Mas infelizmente não é assim, porque
o mais difícil para lidar com a morte é justamente o lado definitivo da morte, não é? É que nós sabemos que não há nada que a possa fazer voltar. Eu passei muito tempo onde eu vestia a roupa da Letícia. Nós em casa habituámos-nos a mexer nas coisas dela muito naturalmente e foi o que eu sempre fiz. Eu não deitei nada dela fora, mas guardei sempre um movimento. Quer dizer, as coisas iam-se estragando, eu naturalmente ia deitando fora, como se ela estivesse em vida. Como faria se ela estivesse cá. O quarto dela não o guardei assim fechado, onde ninguém entrava, não. É um quarto funcional. Eu fiz algumas modificações, mudei os móveis, mas pouco a pouco. Depois fiz um pouco de trabalhos também dentro do quarto, mas tudo aquilo que podia conservar fui conservando. E as pessoas podem pensar que isto não é saudável, mas é saudável, sim. Mesmo vestir a roupa do filho que partiu, isso ajuda a criar a relação, porque depois, quando eu explicar noutro vídeo o processo de luto, vocês vão compreender que nós vamos construir a relação com o nosso filho de uma outra maneira. E mesmo os médicos, há uns anos atrás, quando alguém morria, eles aconselhavam a deitar, a desfazer-se logo das coisas e mesmo há muitos pais que ainda hoje fazem isso e pronto, se eles se sentem bem assim, cada um faz como quer, mas é para dizer que nós vamos evoluindo também nesse aspecto e mesmo a medicina igualmente já tem uma opinião diferente da que tinha há uns anos atrás, em que hoje mesmo os médicos já acham normal que quando eu digo que vestia a roupa da minha filha e não pense que isso é patológico, não é. É algo normal. Assim como uma pessoa, os pais que perderam um filho e até há uns anos atrás achava-se que tudo o que vai além dos 2 ou 3 anos de luto que é patológico, e hoje os médicos dizem que não, porque cada um tem o seu processo e depois há coisas que vêm interferir no tempo em que o processo de luto se vai desenrolar. Por exemplo, para uma mãe que vem passar por um divórcio em que está muito fragilizada e de repente perde um filho, pelo facto dela já estar fragilizada antes, isso vem complicar ainda mais o processo de luto e vai fazer com que provavelmente ele seja muito mais longo do que aquilo que poderia ser normalmente. E há outras coisas, há o facto de que cada um tem o seu tempo certo, porque cada um lida com o luto com as próprias ferramentas que tem, ou seja, as crenças, a educação, a maneira como a relação que tinha com o filho ou com a filha, tudo isso pode interferir e fazer com que o processo
de luto seja mais longo do que deveria ser, sem que seja considerado patológico. Então, quando estamos a falar de tempo, quando estamos nesta fase da negação, estamos mais ou menos já a 1 ano da morte do nosso filho, ou 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. E as pessoas já pensam que nós já estamos preparados para afrontar a vida, quando nós ainda praticamente nem começamos o processo. Porque depois, aqui neste espaço, existe a dificuldade enorme que são as datas. E a data de 1 ano ou do ano de aniversário de morte é sempre muito difícil e normalmente faz-nos recuar, porque nós 2 ou 3 semanas ou 1 mês antes já estamos a começar a reviver tudo o que se passou no ano anterior. Já vamos ficar angustiados porque está a aproximar aquele dia e sabemos que vai ser justamente um dia muito difícil por causa disso. E as pessoas pensam que o momento mais difícil para nós é o momento em que soubemos a notícia, o momento do funeral, e não é. O momento em que soubemos a notícia, sim, é terrível, mas depois nós temos aquela proteção que faz com que nós já não estamos com todas as faculdades para viver tudo com a intensidade que seria vivida normalmente, todo o processo do funeral e da despedida e tudo aquilo. E isso ajuda muito, assim como as pessoas à nossa volta, as marcas de afeto que vamos tendo vão nos ajudando, o cuidado pela parte dos outros nos tempos que seguem os funerais vão nos ajudando, mas há uma altura em que as pessoas já querem voltar à vida deles. Já não querem ouvir mais falar de tristeza, nem os nossos amigos, familiares e conhecidos que nos apoiaram até ali. Quando chega a 1 ano, eles já começam a achar estranho quando nós estamos sempre a olhar para a foto do nosso filho ou da nossa filha, que pomos fotos por todo lado, e eles começam a pensar: ela está a passar por um processo patológico, isto é depressão, e não é completamente normal, mas também é normal que as pessoas queiram voltar à vida deles. Aliás, eu ouvia muito: eu não te falo da tua filha porque tenho medo que penses nela. Isto é completamente ridículo, porque eu não fazia outra coisa que pensar na minha filha. E depois, então, estamos a entrar na fase mais difícil, que é a 3ª fase do processo de luto. É a fase mais difícil que nós temos, porque por esse motivo as pessoas, já não temos o apoio das pessoas, estamos a dar conta de que as fotos
são sempre as mesmas. As coisas da minha filha eram sempre as mesmas, os objetos começavam-se a estragar, as roupas começavam a ficar meias amareladas, e aí nós começamos a verdadeiramente todo o nosso corpo assimila aquela informação. Isso é muito difícil, é aí que vem toda aquela raiva que nós sentimos por momentos. É uma fase em que oscilamos muito, e isso é muito desgastante. Aliás, todo o processo de luto é muito cansativo, é muito desgastante. E nós ali estamos a verdadeiramente ir para o fundo do poço. Estamos completamente no fundo e dali não podemos passar. Permanecemos ali o tempo que permanecermos, vamos permanecer ali durante vários anos ainda, mas um dia damos conta de que o único movimento que podemos fazer é para cima, porque para baixo não podemos ir mais. Ou seja, desconstruímos já durante aquele tempo em que estávamos, não é em depressão, mas é um estado depressivo. Nós desconstruímos tudo aquilo que nós acreditamos antes. Muitas vezes tirámos vendas dos olhos para coisas que não víamos até ali. Nós transformamos-nos porque a nossa vida mudou. Perder um filho é um marco na nossa vida. Existe o antes e o depois. Nós até podemos ter uma vida mais, em um sentido mais feliz, quer dizer, a vida depois faz com que há outras coisas que começam a funcionar muito bem e que nós progredimos muito e até temos uma boa vida e evoluímos, mas é uma vida diferente, não é a mesma coisa, porque ela nunca será a mesma coisa. E nós passamos a ver os outros também de uma maneira diferente, porque vivemos uma experiência completamente diferente. Relativizamos as coisas, as pessoas por vezes já arranjam conflitos por coisas tão insignificantes e para nós aquilo faz-nos confusão. As pessoas queixam-se de problemas que eles consideram problemas e nós pensamos, se esta pessoa soubesse verdadeiramente o que era problemas, porque os problemas da pessoa por vezes para nós tornam-se sem significado, sem relevância nenhuma. E durante todo o tempo do processo de luto, nós em casa praticamente não nos ocupamos da dor uns dos outros, porque ela era tão intensa que nós não tínhamos que tratar cada um da sua dor, não podíamos virar-nos para a dor do outro. E depois nós falávamos da Letícia, mas era mais para falar coisas dela em vida e para partilhar recordações que tínhamos e às vezes aliviar um pouco o ambiente,
mas nós não havia aquela entreajuda, porque quando compreendemos o processo de luto e o conhecemos, o processo de luto tem que ser sobretudo um processo de conhecimento para sabermos identificar as etapas e as nossas reações, porque por vezes podemos pensar que há reações que temos e que não são normais e podem até ser, e tudo isso se faz através do conhecimento. E isso era uma reação normal, porque cada um, o facto de não nos apoiarmos era porque cada um estava no seu tempo, ou seja, estávamos num tempo diferente uns dos outros. E mesmo durante um tempo é quase impossível nós cuidarmos da dor do outro. E então foi uma coisa que eu me apercebi, é que eu tinha que começar a cuidar da minha dor, da minha volta, entre aspas, à vida, para poder ajudar os outros à minha volta, porque estava a dar conta que eles não conseguiam fazê-lo para me ajudar a mim, tinha que ser o contrário. E então eu decidi procurar um psicoterapeuta para começar uma terapia. Só que quando fui procurar esse terapeuta, eu fiquei muito pouco tempo com ele, porque eu não me adaptei às sessões. Eu esperava chegar a um consultório do psicoterapeuta e falar dos meus problemas e da maneira como me sentia, da minha filha, da nossa relação e tudo isso, mas que tivesse um retorno da parte dele. E não era isso que acontecia. E então eu entrava, falava durante meia hora, uma hora, e vinha-me embora e não obtinha nenhuma orientação, nenhuma explicação, porque para mim uma terapia tem que se analisar os pontos, porque é que aconteceu isto, em que fase é que estamos, se é normal, se não é normal, porque é que estamos a sentir aquilo naquele momento. Tudo isso tem que ser falado para mim, esclarecido, para haver realmente aquela ajuda. E depois também ao nível espiritual ele visivelmente não tinha conhecimento nenhum. Eu precisava de algumas explicações, não eram explicações que eu não soubesse, era de certo modo para encontrar um apoio nesse aspecto, que confirmasse aquilo que eu sabia. E como isso não aconteceu, e eu também não conseguia falar do acidente, aliás, eu passei vários anos que não conseguia falar do acidente. Isso é uma manifestação traumática, e depois fui tendo outras, como por exemplo, durante muito tempo, cada vez que o telefone tocava, eu ficava logo aflita, porque achava que me iam anunciar mais uma notícia difícil. Ou conduzir. Eu conduzo hoje, mas porque fiz muito esforço para isso, porque eu não conseguia conduzir. Eu chegava ao carro e as minhas pernas começavam a tremer e eu tinha que fazer aplicar as minhas terapias
porque é isso que eu vos vou falar a seguir. Eu decidi parar então a psicoterapia porque eu própria pratico terapias e já as praticava há vários anos. Eu só queria ir a um psicoterapeuta para realmente me ajudar a me reforçar um pouco o meu sistema imunitário e tudo isso, porque eu estava muito debilitada e não me conseguia ligar à minha fé. Eu que sempre fui uma pessoa de uma fé fervorosa e inabalável, a minha fé continuava lá, só que eu não conseguia fazer dela o meu suporte de ajuda. Não tinha forças para isso. E eu também já tinha muita, quando perdi a Letícia, já tinha muito conhecimento sobre transcendência, porque eu, antes dela falecer, já há vários anos que eu lia muito sobre isso e já tinha algum conhecimento sobre a transcendência. Eu costumo dizer que preparei-me toda a vida para acolher este acontecimento. E então eu comecei a cuidar de mim, a cuidar da maneira como dormia, a maneira como comia, a fazer um pouco de exercício físico, pelo menos no início só um pouco, fui indo pouco a pouco, e para reforçar primeiramente o meu físico, para depois poder cuidar do psíquico. E então, quando comecei a ir melhor, em que já sabia que estava de volta à vida, é aí que começam a surgir aquelas perguntas existenciais: quem sou eu? O que é que eu vim aqui fazer? Para onde é que eu vou? De onde é que venho? E nesta altura eu decidi recomeçar os meus estudos e comecei a estudar a história das religiões, a filosofia, entre outros, o que ainda faço hoje e penso que vou continuar a fazê-lo enquanto cá estiver, porque eu sou uma pessoa interessada e é uma coisa que eu gosto de fazer, e por isso eu acho que hoje, quando me ouvirem falar de transcendência, faço com algum conhecimento e penso com alguma propriedade. E então aquilo que eu estou a fazer ao partilhar aqui a minha história de vida é no sentido de ajudar outros pais, porque esse é um chamado que eu estou a receber da espiritualidade para o fazer, o que vou atender e que estou a atender, e não só para fazer esse trabalho, mas também porque eu vou continuar toda a vida a fazer aquilo que estou a fazer aqui hoje, que é a falar da minha filha, e que o farei sempre. O processo de luto consiste também em arrumar as casas da nossa vida, perdoar aquilo que tem que ser perdoado, abrir cada gaveta
e compreender tudo o que lá está dentro, dobrar tudo bem dobradinho, voltar a fechar cada gaveta. E quando tudo está em ordem, aí nós encontramos-nos em paz. Quando nós compreendemos que afinal o nosso filho que partiu, que faleceu, nunca nos deixou, porque o amor não é cortado, os laços de amor não são cortados nem com a morte. Então aí nós estamos em paz. Eu já não sinto aquele medo que sentia, ou o sentimento de trair a minha filha quando por vezes passava 1 hora ou 2 sem pensar nela, porque eu sei que hoje ela está comigo onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, e que essa relação está construída para o resto da minha vida. E por isso esse é o processo de luto, é construir essa relação e permitir-nos de caminhar na vida com a certeza de que não deixamos ninguém para trás. Então é isso que eu quero fazer e que estou a fazer com outros pais, dar-lhes essa certeza, continuar a falar da minha filha e para que vocês compreendam que ninguém morre verdadeiramente enquanto existe no coração de alguém.